E assim, você falou então das terapias, né? Quando percebe que a criança está com alguma perda ou precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Como é que são feitas essas terapias? Que tipo de orientação a senhora pode trazer nesse Então, caso? tendo uma perda auditiva na cóclea, realmente uma perda irreversível, o uso de aparelho auditivo é indicado. Uhum. Então, se for uma infecção, se for, deve ser tratada com um medicamento por um médico. Se for a cera de ouvido, o médico deve retirar a cera. Agora, quando é essa alteração, essa dificuldade de aprendizagem por falta de atenção auditiva, a fonoaudióloga ela faz testes para saber em que área do sistema auditivo que está essa dificuldade, na memória auditiva, na atenção auditiva. E aí existem exercícios específicos do processamento auditivo para se treinar essa habilidade específica para a criança aprender melhor. Então ela passa a interpretar melhor. Então não tem aquela criança que lê e fala assim, mãe, eu estou lendo, mas eu não entendo o que eu não estou entendendo, não estou entendendo o que eu estou lendo. Então, muitas vezes ela está com alguma habilidade ali que não está adequada. Então, o fonoaudiólogo consegue adequar essa habilidade. Então, é preciso fazer essa avaliação do processamento auditivo. E o aparelho, ele é necessariamente permanente? Depois que a criança precisar utilizar um aparelho, ela vai precisar usar a vida toda? Ou existe situações em que é como se fosse uma fisioterapia, é temporário, depois consegue recuperar? Há essa situação? Então, quando a perda auditiva ela é coclear no nervo auditivo, não existe cirurgia, só o aparelho auditivo, né? E com a nossa idade, essa perda auditiva só tende a aumentar. Então, não existe assim, o uso do aparelho descontinuado, que a paciente usou o aparelho e para de usar e melhorou a audição. Então, é porque existem alterações no ouvido médio, como assim, algumas doenças que a gente chama de otosclerose, quando os ossículos lá do ouvido, martelo, bigorna, estribo, eles são muito calcificados e eles não levam o som adequadamente lá para o ouvido interno. Então, tem uma cirurgia que se faz, que retira esses ossículos, coloca uma prótese e aí essa audição é restaurada. Então, alguns pacientes não querem fazer cirurgia, usam o aparelho. Mas tem também, quando é esse tipo de perda auditiva, existe a cirurgia também. É claro que eu acho que na maioria das doenças, e certamente nessa questão, quanto antes o diagnóstico e o tratamento melhor, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso. As pessoas, eu acho que talvez podem ser que tenham medo, né? Isso acontece mesmo? Quanto antes? Porque pode haver, por exemplo, uma piora se a pessoa não procurar tratamento? Então, Aline, a gente sabe que 70% das perdas auditivas não tratadas elas levam a sérias lesões neurológicas, como o Alzheimer. Aumentam em 40% as chances de quedas nas pessoas. E são pessoas que têm 60% de chances de desenvolver a depressão. Porque se elas não escutam, elas não vão se relacionar. Elas ficam irritadas em pedir a repetição, ficam cansadas no final do dia, ficam com a autoestima rebaixada. Eu não escuto, né? Elas evitam situações de fala. Então, assim, a audição, ela é fundamental para o nosso convívio, para a nossa comunicação. Então, ela tem que ser tratada, né? E a partir dos 45 anos, a gente já tem a perda natural da idade, a perda da audição natural da idade, chamada presbiacusia. Então, a gente não pode deixar isso piorar bastante, porque depois, assim, um barulho do nosso andar, o barulho de um cabelo, colocar o óculos, tudo vai ser interpretado como barulho. Aí o paciente não quer mais, ele se irrita. Então, ele não pode fugir, deixar aquele mundo sonoro acabar. Então, percebeu a perda auditiva, mesmo que esteja no início, é indicado o uso do aparelho auditivo imediato. E nas crianças, quando detectado,
a perda auditiva, até no teste da orelhinha, né? E depois é feito o reteste com outros testes também. Quando ela coloca o aparelho auditivo até os 6 meses de idade, ela tem as mesmas condições de fala que uma criança que nasceu ouvindo normal. Olha que importante isso. Então, olha a necessidade da intervenção precoce. Com certeza. Hoje o teste da orelhinha ele é feito em todos os hospitais? Todos, como é que lei, a criança obrigatório, né? Obrigatório, a criança não pode sair da maternidade sem o teste da orelhinha. E se ela não passa, ela já sai com a data de reteste marcada. O duro é que essas mães não voltam. Às vezes não voltam. Isso é difícil. A gente, olha só, gente, quanta coisa importante, né? A gente saber e a gente... eu acho que a informação é o mais importante, né? Então, para quem está retornando às aulas, acho que era bom a gente reforçar, né, essa questão que você falou, de buscar uma avaliação. Queria que você reforçasse isso para a gente encerrar, porque nós vamos fazer, eu nem combinei com a doutora aqui, mas vou combinar aqui na gravação. 2 entrevistas. Eu queria falar, a doutora Vanessa também, a gente combinou de falar sobre os reflexos da Covid na audição. Então, eu queria fazer isso numa entrevista à parte, porque eu acho que também é muito importante as pessoas conhecerem, saberem. Pode ser? Lógico, lógico. Então, a gente vai encerrar essa entrevista, dando aí o alerta para os pais, né, em relação às escolas, às crianças em idade escolar, e aí a gente vai falar de Covid numa próxima entrevista. Então, assim, queria que a senhora reforçasse aí essa questão, né, atenção para os problemas auditivos. Pais, vamos fazer o exame auditivo dos seus filhos na idade pré-escolar. Antes do ano letivo, coloca no calendário, já avaliei a audição do meu filho? É muito importante, porque o baixo rendimento escolar pode estar ligado a uma dificuldade auditiva. E isso é muito fácil de resolver. Pode ser por causa de uma cera no ouvido, de uma infecção ou até de uma perda auditiva. Então é muito mais fácil a gente saber o que está acontecendo e tratar o mais rápido possível e assim a criança ter um bom rendimento escolar. Tá joia, doutora Vanessa, obrigada pelas informações. Espero que a gente tenha ajudado muita gente, né, com essa entrevista. Vocês sempre, assim, nos dando a oportunidade de estar informando, uma empresa séria, comprometida com a verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, colaborando com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Então, a gente ouviu aí a doutora Vanessa Moraes. Ela é fonoaudióloga, também especialista, é audiologista, é uma especialidade da fonoaudiologia, já aprendi, ela estava me explicando aqui, sobre o retorno às aulas, a questão da audição nas crianças. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista para as pessoas, especialmente que têm filhos pequenos, que estão voltando aí, que vão voltar nesse começo de ano, né? Que fique esse alerta. Quanto mais cedo o diagnóstico, o tratamento, melhor. E aí é toda uma qualidade de vida que traz, né? Poder ouvir, aprender a falar conforme, né, da forma correta, mas enfim, fica essa dica. A entrevista está no nosso canal do YouTube, está no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.